Escutem. Deem ouvidos às palavras de Ismael. Suas palavras ecoam até hoje e nos levam a uma nova e emocionante jornada. Herman Melville nos mergulha em um mundo de mares revoltos, de profunda dor, onde homens movidos por ambição e desejo de vingança partem para a caça às baleias. O oceano vasto e infinito reflete a grandeza dessa história. Subimos a bordo do Pequod, um navio baleeiro destinado à vitória ou ao naufrágio. Mergulhamos nas profundezas da narrativa. Nos deixamos levar pelas palavras e descobrimos a força dessa história. Convido vocês a assistir à próxima parte. Moby Dick não é apenas uma história sobre caça às baleias. É uma história sobre a vida, a morte e as escolhas que fazemos. O capitão Ahab, no navio Pequod, é consumido pelo desejo de vingança contra a baleia branca que lhe tomou a perna. Essa obsessão leva Ahab e sua tripulação ao perigo e testa seus caracteres. Vamos mergulhar juntos na simbologia da baleia branca, na complexidade dos personagens e no legado desta obra clássica. Visite o site do nosso parceiro usando o link na descrição abaixo. Para realmente entender Moby Dick, precisamos conhecer o homem por trás da história. Herman Melville, nascido em 1819, viveu uma vida de aventuras e experiências extraordinárias, como o próprio oceano sobre o qual escreveu. Dificuldades financeiras na infância o levaram ao mar ainda jovem. A vida de Melville como marinheiro não foi fácil. A bordo de navios baleeiros, ele experimentou a dureza da vida. Trabalho árduo, perigo constante e solidão. Essas experiências o moldaram como homem e se tornaram um rico material para sua escrita. Todas essas vivências estão entrelaçadas em Moby Dick, uma história com uma profundidade e um realismo que só alguém que viveu tudo isso pode realmente compreender. As viagens marítimas de Melville não foram apenas aventuras. Elas o inspiraram a escrever seu primeiro romance, que lhe rendeu fama e reconhecimento como escritor. Mas Melville ansiava por escrever sobre temas mais profundos, sobre as grandes questões que o assolavam. Em 1851, ele publicou sua obra-prima, Moby Dick. Este romance complexo sobre vingança, destino e a natureza humana teve uma recepção controversa. Alguns críticos elogiaram a grandiosidade e os temas da obra, enquanto outros a consideraram complexa e inacessível. Infelizmente, sua obra ambiciosa se tornou uma de suas maiores decepções em vida. Somente no século XX, Moby Dick foi reconhecido como uma das obras mais importantes da literatura americana. Com um olhar penetrante e o rosto curtido pelo sol e pelo mar, o capitão Ahab comanda seu navio, o Pequod, e sua tripulação. Sua mera presença impõe respeito. Sua perna de pau é uma lembrança constante do encontro com Moby Dick, uma lembrança brutal de sua sede insaciável por vingança. Para Ahab, a baleia branca não é apenas um animal, é a manifestação de uma força da natureza cruel e indiferente, a personificação de sua fúria e medo. Cego pela obsessão de capturar Moby Dick, Ahab coloca em risco a própria segurança e a de toda a tripulação. Nada mais importa além da vingança. Sua determinação inabalável é tão fascinante quanto aterrorizante. E a tripulação se divide entre o medo e uma estranha excitação, entre a lealdade e o pavor. O primeiro imediato, Starbuck, é um homem racional que entende o perigo da obsessão de Ahab. Ele sabe que esse caminho só pode levar à tragédia. Ele tenta alertar Ahab, lembrando-o de sua responsabilidade para com o navio e a tripulação. Mas a vontade de Ahab é inabalável. A mente de Ahab está focada em um único objetivo. Seu coração é frio como gelo e sua busca por vingança não tem limites. Nada o deterá. Movido pela vontade de Ahab e pelos caprichos do destino, o Pequod navega pelo oceano sem fim, em direção a um futuro incerto. Cada sopro de vento os aproxima de seu destino. Enquanto o Pequod embarca em sua jornada fatídica, conhecemos sua tripulação, um grupo diverso de personagens extraordinários. Testigo, o índio com uma profunda conexão com o mar e uma compreensão instintiva de seus caprichos. E Dago, o gigante africano com um corpo poderoso e um coração ainda maior. Um conjunto de contrastes.
cada um com suas próprias habilidades, crenças e experiências únicas, e juntos formam um microcosmo da humanidade nesta vastidão aquática. Eles trabalham lado a lado, comem juntos, enfrentam tempestades furiosas e entrelaçam seus destinos. Mas, sob o véu de camaradagem e propósito compartilhado, a tensão espreita. A sombra de Ahab paira sobre esta expedição, semeando medo. Eles sentem que esta não é uma caçada comum. É uma vingança, movida por algo sombrio e sinistro. Os dias viravam semanas, as semanas, meses. Com a lenda da baleia branca martelando na cabeça, o Pequod cruzava a imensidão do oceano. Enfrentou tempestades assustadoras, deparou com criaturas marinhas fantásticas e testemunhou maravilhas e mistérios das profundezas. Até que um dia, do alto do mastro, um grito ecoou. Um gigantesco dorso branco emergiu da água, como uma montanha se erguendo do fundo do mar. Era Moby Dick, o lendário cachalote branco, em toda a sua glória. A obsessão de Ahab atingiu seu ápice. Decidido a enfrentar seu inimigo, ele ordenou o lançamento dos botes. Divididos entre o dever e o medo, os marinheiros se preparavam para o confronto final. A luta de Ahab com Moby Dick seria um embate de titãs que selaria o destino do Pequod e de sua tripulação. Mergulhamos nas profundezas da escuridão, numa viagem sem volta. Nos olhos do capitão Ahab, vemos sua obsessão, aprisionada em sua própria mente. Ele não está apenas caçando uma baleia. Em seu coração arde uma fúria indomável, um fogo que nunca se apaga. Essa obsessão o consome, cegando-o para o medo e a razão, e colocando em perigo a ele e sua tripulação. A loucura de Ahab se espalha pelo convés do Pequod, transformando a jornada em uma perseguição sem sentido. Uma jornada perigosa e insensata. Sua obsessão cria uma tensão palpável no navio, arrastando a tripulação para o redemoinho de sua loucura. Essa obsessão se torna uma correnteza poderosa, impossível de controlar para aqueles que lutam para sobreviver. Melville contrasta a loucura de Ahab com a razão de Starbuck, mostrando como a obsessão pode destruir o corpo e a mente. Starbuck é a voz da razão e da fé, uma luta desesperada para manter a sanidade em meio ao caos do desejo cego. A tragédia de Ahab é a incapacidade de escapar da tempestade, da obsessão que o consumiu. Nesta história, o oceano se revela como um palco imenso e implacável, um símbolo da força bruta e da grandeza da natureza. O navio Pequod parece minúsculo e insignificante diante da imensidão do oceano, lembrando-nos da fragilidade humana perante o poder da natureza. Melville retrata com maestria as duas faces do oceano, sua beleza e sua imprevisibilidade. O que num momento parece calmo e sereno, no outro pode se transformar numa tempestade violenta. O oceano é tanto provedor de vida quanto destruidor. Um lembrete constante da nossa própria mortalidade. E a figura colossal da baleia, especialmente Moby Dick, se torna o símbolo máximo dessa força indomável da natureza. Seu tamanho, sua imprevisibilidade e a capacidade de mergulhar nas profundezas representam os limites do nosso conhecimento. Um poder natural que jamais poderemos dominar completamente. Até mesmo um oceano tão vasto pode fazer um homem se sentir insignificante. Melville demonstra o poder dos laços humanos que se solidificam diante da adversidade, fortalecidos pelo trabalho em conjunto. O Pequod, em sua jornada predestinada, torna-se um microcosmo do mundo, onde a tripulação, proveniente de diferentes países, culturas e classes sociais, reflete a diversidade da humanidade. Os relacionamentos entre os marinheiros do Pequod transcendem qualquer diferença. Eles trabalham lado a lado, compartilham os desafios e dependem uns dos outros para sobreviver, especialmente diante do perigo. Sua irmandade, nascida da necessidade e fortalecida por experiências compartilhadas, é um raio de esperança em meio à brutalidade da natureza, um reflexo da lealdade deles ao capitão que os lidera. Melville enfatiza a força que emana da diversidade, como os talentos, perspectivas e habilidades únicas de cada marinheiro enriquecem sua jornada conjunta. Ao retratar uma tripulação diversa, mas harmoniosa, Melville demonstra que as conexões humanas, a compaixão e a compreensão são essenciais para enfrentar as tempestades da vida,
tanto no mar quanto em terra firme. No oceano, assim como na vida, cada um tem um papel fundamental a desempenhar. O que será que esse gigante branco simboliza nessa história? Uma tela em branco, quem sabe? Moby Dick é muito mais que um animal. Ele é como uma tela em branco, onde cada personagem, cada leitor até, pode projetar seus próprios medos, sonhos e ideias. Para o Ahab, por exemplo, o Moby Dick representa o mal, um monstro que ele precisa destruir para vingar todas as suas dores. Já para o Ismael, a baleia é um grande mistério, uma criatura mítica que simboliza a imensidão do oceano e o sentido da vida. Esse tal de baleia branca pode até ser visto como o próprio destino, uma força incontrolável que guia a nossa vida. No fim das contas, o significado do Moby Dick é você quem decide. A publicação da obra, lançada em 1851, foi recebida com frieza, até mesmo com reações negativas. Críticos e leitores não conseguiram compreender a complexidade da estrutura, a profundidade filosófica e a diferença em relação às obras anteriores de Melville, mais acessíveis e populares. Alguns criticaram a extensão da obra, as descrições minuciosas da caça às baleias e os personagens peculiares. A simbologia da baleia branca, a obsessão do capitão Ahab e as reflexões profundas deixaram confusos os leitores que buscavam apenas uma história simples. Melville, que havia alcançado o sucesso com suas histórias de aventura no mar, teve que lidar com a decepção. Esse fracasso o afetou profundamente como artista e lançou uma sombra sobre todas as suas obras posteriores. Ele caiu no ostracismo e morreu quase esquecido em 1891. No século XX, uma nova geração de leitores e críticos redescobriu a força e a profundidade de Moby Dick, a seriedade, a filosofia e a complexidade psicológica que confundiram os leitores da época de Melville, especialmente a exploração da natureza humana e da ambição destrutiva, foram agora apreciadas. Críticos literários elogiaram o estilo inovador e a linguagem poética da obra, destacando seus temas universais e reconhecendo-a como uma obra-prima da literatura americana. A obra ganhou uma segunda vida nas salas de aula universitárias, onde temas como ambição, destino e a relação do homem com a natureza eram debatidos. O romance foi reconhecido como um pilar da literatura mundial, e seus temas e personagens foram reinterpretados sob a ótica da análise crítica contemporânea. O legado de Moby Dick continua vivo no mundo da literatura. Essa história inspirou inúmeras adaptações, interpretações e obras de arte. Dos palcos de teatro à ópera, do cinema às artes plásticas, a obra-prima de Melville continua a nos provocar e maravilhar. A baleia branca se tornou um símbolo do poder da natureza, da imensidão misteriosa do oceano e da busca pelos nossos sonhos. Sua influência pode ser vista na música, na moda e até mesmo em nosso linguajar do dia a dia, o que demonstra a atualidade da obra de Melville. Os temas da obsessão, destino e da natureza humana que Melville explora em Moby Dick nos convidam à reflexão. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os